Olá, senhores. Depois de algum tempo aí sem as conversas mais longas, os caras não queriam trabalhar, eu tive que intimar aí, senão a empresa ia falir. Vocês já viram uma empresa onde o chefe tem que trabalhar mais do que os funcionários? É os pequenos É negócios. a mais-valia, cara. É o sonho do Marx aí acontecendo, ora, porra. Tu não sabia que eu era comunista, não, cara? Devia ser um senhor de engenho, cara. É, é a revolta parda, mano. Exato, exato, Coloca exato. japonês e índio pra ser escravizado. Só não posso fazer isso com membro baiano, senão pode Ah, configurar em crime, né? esse aí dá merda, né? Queria voltar pro Brasil republicano. O Uhum. cara E, chamando italiano e japonês pra cuidar da agricultura do brasileiro. e o que temos pra hoje é Urasawa se filiando ao PT. E eu tô com meus amigos aqui, o Cacique e o japonês, pra gente falar isso. Que essa ideia surgiu de um comentário muito inteligente feito por algum maluco que apareceu no vídeo lá sobre o Billy Bat. Aquele vídeo, assim, em menor magnitude, ele furou um pouquinho a bolha que o esboço tá. Então surgiu muita gente aí, otakus esquerdistas, vamos colocar assim, a galera que deve ver vídeo do maluco Do, lá do Quadrinhos no do, Boteco, do quadrinhos e punheta, mano. Quadrinhos de Punheta. Quem mais que faz esses vídeos malucos? Vitruviano, não, como que é o nome do... Esse deve ser o nome de algum canal também. Quadro em Branco. Ah, sim. Toda essa galera aí que tá na moda também fazer esses vídeos reflexivos. O mangá mais maluco que você verá em 2024. Aí põe uma thumb lá de um personagem loucaço de pó. E aí chama atenção. Aí a galera fazendo as análises pseudo-filosóficas lá. Quando eu vi esse comentário, eu já mandei direto pro japonês. O japonês achou o bico, ó. Como que a galera fica procurando, né? Ideologia nas coisas que eles assistem, né? E fica tentando de todo modo enquadrar aquilo ao modo de ele enxergar o mundo e não tentar entender realmente o que o autor tá querendo passar, né? Qual foi seu sentimento, japonês, quando tu viu aquele comentário? Quando eu vi aquilo lá, já lembrei do que o Eric Wegener falava sobre ideologia e ideia, né? Que a ideologia emburrece o cara. Ele tem aquela percepção de mundo, aí tudo ele tenta ler. Igual até o Cacique, ele falou um tempo. O cara ele vai tentar ler Shakespeare, tentando procurar quem é um viado e quem não é. É tipo esse cara. Ele vai até procurar o petista e E não é. falar, olha aqui, ó. Não é a ideia não, é essa. Não, não tem história, não tem nada, é a ideologia. Tá se vindo ideologia, é isso, tá certo ou não. Inclusive, devem, salvo engano, fizeram uma releitura, ou estão fazendo uma releitura das peças do Shakespeare aí, só com minorias. Não sei se chegaram a ver isso aí. Sim, tô sabendo, tô sabendo. A Julieta, cara, aquela Julieta é sacanagem, tá? É esculacho. Tem A um canal na TV fechada, cara, eu não lembro. Esses dias eu fui à casa da minha mãe tava assistindo lá e tinha um. É um canal que passa só coisas com cunho muito. Aquelas séries cheio de minorias e essas coisas revolucionárias. Aí tá passando um comercial da nova série, ou da última versão, vamos colocar assim, que eu acho que já não é tão nova assim. Uma versão em seriado da entrevista com o vampiro. Nossa, sim, tô sabendo, tô E sabendo. aí os dois protagonistas são boiolas, né? Viralizou um corte E no um é YouTube que é negão, né? o. Viralizou um corte no YouTube que é o Lestat repreendendo o soldado da Segunda Guerra que foi homofóbico. Falei, caralho, cara, que brilhante ideia, né? Impressionante isso. Humanizaram um demônio, né? Sim, sim. No filme o cara é um sanguinário. ah, Exato, não, tirei o sangue de 54 famílias, mas esse cara aqui falou que não pode dar o cu, então, ó, ele é mau, ele é mau. Mas é isso aí, cara. Mas não tem aquela história sobre sodomia lá, que é o pecado que envergonha até os demônios, né?
É porque o que acontece, né? Tem o fetichismo do vampiro, né? Das pessoas que escreviam acerca sobre o vampiro, é que o vampiro, basicamente, ela era uma persona do autor. Então, o que acontece? Quando você queria falar que você gostava muito Só uma pausa técnica, que você aprendeu isso vendo o vídeo do William. Não. Dessa vez não é o William inocente aqui. O William inocente. Deixa o cara dar. Deixa o cara tá fora da internet já. Deixa o menino ficar em paz aí. O homem casou, está vivendo, né? Tá vivendo. Deixa eu viver. Isso é sobre vampiros, mas não é sobre a natureza mística deles. Isso aí é outra coisa. E aí que tá. Quando os caras escreviam sobre vampiros, né? Eles geralmente colocavam no vampiro tudo aquilo que eles não podiam fazer na sociedade, né? Então, tipo, ou o vampiro ele era homossexual, ou o vampiro tinha fetiche em pé, ou o vampiro gostava de violência, né? Ele era sadomasoquista, tinha todo aquele flerte com sangue e tudo mais. Então, basicamente, o vampiro sempre foi ferramenta, né, de quebra de tabu. Era a ferramenta literária para quebrar tabu. Então, muitas das fantasias sexuais que existem hoje, elas tiveram algum prenúncio delas sendo feitas, né, sendo realizadas por personagens que eram vampiros, né? Por personagens que flertavam com esse lado lúgubre, fúnebre. E aí o que acontece? Esse episódio já valeu a pena, Cacique. Você me deu mais um motivo para odiar vampiros, cara. Exato, Por isso que exato, você é exato. meu amigo, velho. Exato, exato. E aí e assim, não preciso nem dizer, né, que isso era coisa da alta classe. Então, tipo, as pessoas normais, né, as pessoas pobres, as pessoas que tinham mais o que fazer da sua vida, não podiam perder tempo pensando, porra, como é que deve ser a experiência de morder o pescoço do meu caro amigo? Não, isso era coisa de nobre maluco, de burguês maluco, que ficava tempos e tempos socado dentro de casa sem pegar a luz do sol, entendeu? Aí começava a ter ideia de jirico, né? E aí essas coisas vão passando adiante e em algum momento aquilo que era literatura, né, fantasiosa, aquilo que era ferramenta lúdica para ficar pensando em coisas que não se deveriam pensar, misturou-se com o ocultismo, né? Misturou-se com magia negra. E aí atualmente existem, né, a galera que acredita de fato em correntes vampíricas e isso, e eles acabam se relacionando de certa maneira com a Kabbalah, porque o pessoal vai procurar inspiração nos daemons, né? Só que a ideia de daemon é a ideia de daemon que vem da Grécia Antiga, de Aristóteles e de Platão, entendeu? Aí os caras começam a mexer com coisas e conceitos que eles não sabem, e aí dá merda, né, cara? Aí dá merda. E tu cria uma porrada de esquizofrênico. E é engraçado que, da mesma maneira como os livros de vampiro antigamente, eles cresciam através da imagem, da estética, né? Essa era a grande forma de propaganda deles hoje. A mesma galera que vive essa moda vampiro nos dias de hoje também cresce e se expande através da estética. Então, que os caras, o que a turma faz? Bota a gótica safada lá. Bota a magrelinha de vestido vitoriano, branquinha, pra aparecer no Instagram e trazer gente pra festa vampírica, cara. Tu acredita nisso? Eu Festas, acredito. mansões de festa vampírica, cara. E É aí, tipo, quase a mesma estratégia dos da Igreja Mormons. dos Mormons. Sim, sim. Quase a mesma estratégia dos Mormons, cara. Coloca uma Exato. gringa com português, um sotaque ferrado lá, com vestido de camponesa, falando: Você conhece a Igreja dos Apóstolos dos Últimos Dias? Exato. E sabe uma coisa engraçada? É que o que acontece? Literalmente, a parada do Mormon sempre foi a propaganda dele, sempre foi a mulher. Sempre Cara, foi colocar a mulher bonita. eu vejo Teve aquilo guerra e lembro civil. daquele paganismo nórdico, cara. Assim, porra, já penso nessa mulher levando 5 negros pra ser sodomizado no meio da floresta e pra tentar invocar Odin. Exato, exato. E aí é que tá, né? O que acontece? Desde sempre a propaganda dele sempre foi mulher. E aí teve guerra civil uma vez em Utah, porque não podia. é, não era poligamia, mas não podia um homem casar com várias mulheres, né? Não era necessariamente poligamia. O que acontece? Um cara não podia ter mais de uma esposa. E no livro dos Mormons pode ter mais de uma esposa, entendeu? Então era tipo assim, ó, vem pra cá, que todas as mulheres aqui podem ser suas, amigo. E aí tu vê que o diabo mora no detalhe, cara. É impressionante, é impressionante. Ninguém desiste, ninguém desiste.
No fim do dia, a mulher sempre é ferramenta de propaganda, cara. Sim. Ai, ai, ai. Mas então, japonês, voltando à questão lá do Urasawa e das conversas que a gente teve aí no meio da semana e também na nossa conversa lá da semana passada sobre a grandiosidade da obra do Urasawa, até aquela questão que eu citei sobre, vamos dizer assim, do Japão profundo, que se vê em algumas obras japonesas, em animações e nos mangás, só que geralmente isso não faz tanto sucesso aqui no Brasil. Geralmente essas obras são muito pouco faladas e uma prova disso é que as obras do Urasawa não são tão comentadas assim. O... Até a galera aí que, fora os comentários de fora da bolha aí, mas a galera do esboço aqui mesmo, que já nos acompanha há um tempo, até elogiou dizendo que era interessante nos ouvir falar sobre o Urasawa. Você se lembra como que tu conheceu a obra dele, como tu ouviu falar do nome dele? Quando eu comecei. Foi quando eu comecei a assistir anime. Aí eu tinha lançado o Monster. Aí nisso aí. Meu pai assistia na época, era meio violento, né? Então não tinha assistido. Aí eu, uns 3 anos pra trás, eu acabei vendo o Monster e recentemente lançou aquele Pluto também, né? Sim, Mas, tem mas- o 20th Century Boys, que vai ser lançado agora pela Panini, quer dizer, não sabemos quando, que a Panini tem um histórico aí de adiamentos, né? E prometeram também o Billy Bat, mas meu lado, digamos assim, mais realista, diz que isso daí não vai rolar, não. É, Ainda mais depois de ler o Billy Bat, eu acho que, eu não sei não. Se lançarem, eu tenho até receio do que eles vão fazer com isso, né? Porque uma vez que eles conseguiram os direitos, eu acho, será que eles podem alterar ou omitir acho que algumas sim. coisas? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Pode ser. E aí vai dar uma merda, né? Porque tu vai ter a versão do Billy Bat em inglês e vai ter a versão do PTBR. E aí quando o pessoal começar a ver que vai estar faltando coisa, aí os caras vão reclamar da Panini. A versão petista? Vai ter a versão petista do. Sim, sim. A versão real Urasawa é petista, né, cara? Inclusive, parece que já deu umas tretas nisso aí, né? Porque parece que eles estavam. Idealizando, aviadando os animes, donos de estúdio lá, produtoras lá no Japão reclamaram disso. Falaram que não é pra aviadar o anime, não. Quem sofre muito com isso é One Piece, cara. Bastante. Porque o que acontece? Antigamente, tinha uma fidelidade maior quando você estava lendo as coisas em inglês. Só que quando começou a surgir aquele problema com uma das personagens chamada Yamato, que aparentemente ela queria ser igual ao Oden, o pessoal começou a dizer que ela era trans. E aí deu uma merda do cacete, porque o que acontece? Tinha uma diferença do termo utilizado para o nome utilizado para se referir a ela em japonês e para aqueles que estavam usando aquilo em inglês, né? E aí, a galera que já lia One Piece há muito tempo parou de ler tradução em PTBR, em português, porque já viu que aquilo estava tomando um viés ideológico que não era o que a obra propunha. E aí, quando aquela merda começou a acontecer em inglês também, a galera já começou a ficar nervosa e começou a estudar português para poder ter acesso real àquilo que o autor está tentando contar. E aí é engraçado, né? Como é que uma obra consegue crescer tanto ao ponto de que outras pessoas vão começar a colocar suas perspectivas ideológicas, né, as suas crenças, em cima da tradução. E aí você volta, né, para aquela ideia de que, tipo, se você quer aprender alguma coisa sobre a cultura de alguém, ou sobre a filosofia de alguém, você vai ter que ler aquela merda no idioma original, cara. Não tem jeito. Então, tipo, isso é engraçado, que antigamente você tinha que se preocupar isso com coisas muito elevadas. Agora tu tem que se preocupar com isso até em relação ao entretenimento, tá ligado? Porque Né? não dá mais pra confiar em ninguém. Não, e detalhe, antigamente as pessoas liam na obra original porque você tem até a conjuntura rítmica da obra. Por exemplo, É você vai. verdade, é verdade. Por exemplo, você vai ter que pegar um trecho do Manuel Bandeira que ele fala assim. E a bandeira tataleavam. Provavelmente quem tá escutando vai saber o que é tatalear, mas pelo som tatalear já sabe que é aquela. A bandeira tá mexendo. Aham. Então, Agora tipo assim, você. vai falar essa merda em inglês aí, vê como é que Aham. fica. Não, E, não né, e fica. essa é a dificuldade do tradutor, principalmente de poema.
Tanto que tem até uma obra do Maupassant que ele fala que é assim, o vento uivava. Ele usa muito como, como a parte assim, mas por quê? No fundo, ressoar aquele barulho do vento, assim, ó, Uhum. que é o vogal maior. Então, tipo assim, essa é a dificuldade de uma tradução boa. Só que hoje em dia, então, como eu disse, né, os pessoal nem tá querendo traduzir o que tá escrito, estão aviadando a coisa, estão piorando, estão desgraçando a coisa mesmo. Entra também aquela história, aí, voltando ao comentário do cidadão aí, que deu origem a esse episódio. Aqui, voltamos para aquela questão lá da política na coisa e como. Isso a gente já falou outras vezes, mas vale a pena repetir aqui, vale a pena a redundância, né? Criticou os Estados Unidos, pronto. Ele defende pautas esquerdistas. Vocês não perceberam que vocês são burros. Eu sou fã do Urasawa desde sempre. O Urasawa sempre foi de esquerda, sempre defendeu pautas de esquerda. E é por isso, aquilo que a gente estava falando nos bastidores, por isso que a direita não consegue crescer ainda mais entre os mais pobres, jovens, vamos colocar assim, né? Porque a esquerda fez aquele trabalho que fez com que as pessoas realmente acreditassem que eles defendem essas pautas, vamos colocar assim, mais humanistas, na falta de um termo melhor. Ao ponto desse cara, assim, nossa, ele faz críticas ao capitalismo americano, logo ele é de esquerda. Aí você fala assim, meu filho, eu vou te apresentar um negócio que se chama aqui Rerum Novarum. Não sei se você já ouviu falar. Esse negócio de ajudar os mais pobres, não escravizar o outro por meio de juros abusivos. Todas essas coisas aí, não sei se você sabe, mas tem uma religião que é muito conhecida no seu país, que fez parte da fundação do seu país, que já defende essas coisas. Não é uma pauta Uhum. esquerdista. Mas até explicar isso pro cidadão, o cara ainda tá numa camada muito superficial. Aí volta para aquilo japonês também. O problema de você dar acesso a uma coisa que exige um pouco mais. E olha, a gente nem tá falando de uma coisa de uma literatura complexa, né? A gente tá falando aqui de Fausto. Você tá falando de um mangá. O cara não tem a capacidade de entender o mangá que tem as camadas mais profundas, que exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão. E olha a merda que dá quando esses caras têm um acesso a uma coisa como essa, sem o devido preparo, né? Esse é o problema do Paulo Freire, né? Nem com livro com imagem ele consegue, tô brincando. Mas, mas isso é uma. Tanto que até numa dessas coisas também, até eu queria. Uma dessas obras nacionalistas, eu vou só dar uma indicação, porque essa indicação é muito boa, que é um livro chamado. Um anime chamado Reiki Monogatari, que conta a queda dos reikis. Pra quem tiver interesse, assim, ele é meio maçante, só que o final dele é um dos melhores finais que acho que eu já vi em todos os animes. Ele é uma obra traduzida, é uma obra, assim, épica japonesa, que foi feita nesse anime, tipo assim, a imagem dele é muito boa, a trilha sonora, o final é muito bom, e fica a indicação que pelo menos você vai aprender bastante sobre o Japão. Esse é outro problema também, né? A galera quer aprender sobre o Japão só por meio de mangás e animações, né? E geralmente o que faz, volta a dizer, né? Geralmente o que faz sucesso não são essas obras que tem mais amplo alcance, tipo Naruto, One Piece, quer aprender sobre cultura japonesa assistindo Naruto, cara? Uhum. Fala do Atebayo pro japonês pra ver o que ele faz contigo, cara. Vai lá, fala do Atebayo lá. No final das contas, o que aprenderam é que aquilo. O japonês come as coisas aí com hashi, sei o que é um onigiri. E é isso o que a galera sabe sobre o Japão de maneira geral, obviamente, né? De maneira geral é isso. Teve os caras doidão que foi aprender japonês, porque gostava de Uhum. anime e tal. Pô, legal. Mas não é, e não é a maioria, tipo assim, isso era uma coisa do cara, entendeu? Ele já tinha aquilo nele e o anime, o mangá só fez com que
despertasse aquilo que estava adormecido no cara, né? Poderia ter sido outra coisa, ou com outro idioma e por aí vai. Mas essa deturpação, a gente falou sobre isso lá não. Lembra quando a gente estava falando sobre os autores lá que pegam, que pervertem, né? Pegam seus piores defeitos e tentam transformar em algum tipo de virtude nas suas obras, tipo o Freud, não lembro, acho que foi o Olavo que falava assim, pô, boa parte no que o Freud acertou, tu acha em outros lugares, e assim, e acertou muito pouco, e no que ele errou era pra justificar a relação dele com a cunhada. Aham. O cara comeu a cunhada e a consequência foi escrever um monte de merda. Pra tentar justificar o desejo que ele tinha pela cunhada. E aí você vê que nos escritos modernos, isso aí é o resumo de tudo, né? É um cara tentando a todo custo fazer com que o desvio moral dele não seja visto como um desvio moral. Isso Ah, aí é interessante. Não, pode falar, pode falar. não, só dar o exemplo das GP em podcast. Ele fala, não, mas veja, o trabalho que eu faço um serviço social, entendeu? Isso tudo, eu já vi até uns caras falando, né, que parece que eu... Não lembro se foi São Tomás. São Tomás que me perdoe se eu estiver enganado. Parece que foi Santo Agostinho, eu boto, eu acredito que foi Santo Agostinho que falou Foi que era Santo como. Agostinho ou São Tomás, né? Que Ah, elas tinham uma espécie de pois é. utilidade, né? Como os esgotos são de uma cidade, né? Uhum. Ah, Só que é outra época e outro contexto, né? O negócio não escalou pro nível que é hoje, né? verdade, cara. É. Hoje o negócio é totalmente mais problemático. É como na conversa que a gente tinha nos bastidores. É muito difícil você ficar comparando épocas distintas, porque o negócio é muito desproporcional e volta àquela história. O que acontece nos dias de hoje, muito do que acontece nos dias de hoje, apesar da história ser cíclica, e é aquela história da- do provérbio que não há nada de novo sob o sol, me parece que muitas das coisas modernas é literalmente uma novidade que espantaria muita gente aí que viveu em outras épocas, né? Principalmente essa questão da mudança abrupta, né? Por exemplo, analisando aí rapidamente. Quero que vocês analisem aí rapidamente. Vocês conseguem pensar em outra época da história da civilização humana onde as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo? Ao Não, ponto de cara. uma. Até o professor Mário usou um termo sobre a crise das gerações. Por exemplo, hoje um neto não consegue conversar com o avô. Em que sentido? As duas gerações são muito diferentes. Absurdamente diferentes. E talvez esse fenômeno tenha começado, vai, da década de 70 em diante, talvez? Acho que o momento assim, que mais pode ter assemelhado a isso foi quando tinha essa invasão, durante a invasão acho que de César, que pegava os outros povos e mantinha a cultura, só que mesmo assim, aquele tipo de coisa, né? Era uma invasão, ele tava mudando de país. Uhum. Até o Monark, numa conversa que a gente teve, tava falando sobre a figura paterna, e aí ele me alertou sobre a questão da figura do avô, como ela sumiu na cultura, na produção audiovisual. Vocês considerar o último filme, série, animação que vocês viram onde tinha uma figura do avô como um ancião e patriarca de uma família? Onde as pessoas o consultavam para tomar decisões, ou ele era visto como o sábio que dava conselhos ao mais jovem? Lembra que a gente falou sobre isso, que talvez um dos últimos exemplos tenha sido o Karate Kid, o clássico, Karate Kid Miyagi. clássico, Caso onde o Miyagi, mestre é. Miyagi tem a figura ali do homem sábio que ensina o discípulo uma arte marcial, e aí tem toda aquela questão da bagagem da arte marcial, da moralidade, a honra lá. Eu não consigo lembrar de outro, talvez tenha, mas eu não consigo lembrar de outro que tenha feito tanto sucesso quanto o Karate Kid.
Claro que isso faz parte daquela É agenda que, também assim, feminista, né? é um detalhe. Você falou duas coisas importantes aí. É um problema existir outros e eu não lembrar. É um, é, É um é um sinal que problema. não é memorável, né? Exato, exato. Senão que não é memorável. Mas assim, acho que recente, né, assim, recentemente, tem aquela série Yellowstone, que tem um personagem chamado John Dutton, que ele é interpretado pelo Kevin Costner. E a algum grau ele representa a figura do patriarca ali, porque ele concentra nele o papel de pai e o papel de avô. Ele também conseguiu ser avô na série. E as coisas giram em torno dele, mas eu não lembro de tantas cenas que ele dê conselhos ao neto, mas há uma quantidade significativa de cenas que ele dá conselho ao filho dele, né? Aos filhos dele. Mas ainda assim, falta. Me falta memória para recordar de outras produções audiovisuais que tenham a figura do avô presente. Uma que eu acabei de me lembrar agora também é aquela do Gran Torino, que ele Hum, também é que o Clint Eastwood é um velho numa vizinhança de, acho que de vietnamitas, eu acho. Não sei se chinesa ou de vietnamitas, não lembro exatamente qual era a etnia dos caras. E aí tem aquele garoto com a irmã dele lá, né? E ele criou uma relação de amizade com o garoto e tal. Uhum. Esse também é o último que eu lembro. Agora, recentemente, tu olhar assim e dizer assim, filme tal, tem personagem velho tal que cuida do jovem tal. É difícil. Não sei. Nas animações é mais fácil de achar isso, né? Parece que os japoneses ainda preservam isso, né, japonês? A figura do Ji-chan, né? Ji-chan. e lá também tem muita essa questão também de respeitar o velho. Só Uhum. que, não até tinha esquecido o que eu ia falar. No próprio Billy Bat tem essa questão lá, eles têm uns sucessores, né, das pessoas que desenham, dos quadrinistas, os mangakas que desenham o Billy Bat, eles respeitam muito o antecessor deles, né? Uhum. Tem até um filme também, que esse eu lembrei que eu achei uma coisa interessante, que é de uma família de artesão. Só que ó, a história é muito isso. Tem até no Netflix, acho que o filme é de alguma coisa dos gatos. Que aí o menino ele quer seguir, ele quer continuar sendo artesão, só que a mãe meio que manda ele fazer faculdade. Aí ele fica meio nesse impasse e o avô meio que dá uns conselhos pra ele lá. É como sempre no Ocidente, parece que é mais bem aceito, né? Esse tipo de coisa, né? Que a infiltração foi muito maior, né? Tanto que eu comentava lá sobre quando eu fui à casa da minha mãe, e aquela emissora de TV lá do canal fechado. Não vou me recordar agora o nome do filme que passava no momento, mas tinha eu lembrei muito de um texto do professor Mário Chainho, que ele falava sobre. O texto é antigo, deve ser de 2018, 19, alguma coisa assim. Que falava sobre as estratégias em aspas, sutis do feminismo. E esse filme é basicamente isso. São três protagonistas, duas mulheres e um homem. O homem é tipo o capacho das mulheres. Uma das mulheres se relaciona com esse capacho e a outra é parceira dessa, que se relaciona com o capacho. As duas são policiais e ele. Não me recordo agora, mas aparentemente ele é um policial também, mas ele só serve como uma espécie de ajudante. Ele, ele não dirige o carro, são elas que dirigem. Ele não porta armas, é elas que portam armas. E toda figura feminina ali você vê. A mulher vai participar de algum tipo de combate, ela vai com o cabelo solto. Assim, isso não faz sentido nenhum. Vocês estão forçando muita barra. E o negócio é tão pesado, hoje em dia, já deixou muito tempo de ser sutil. É tão pesado ao ponto do cara, quando ele faz algum comentário, ele pergunta para as mulheres se ele foi machista ou não. Puta merda. Não. Já tá nesse nível o negócio. Puta que pariu, cara. Aí o pessoal fala, mas ninguém vai assistir isso, os filmes não fazem sucesso. Mas volta aquela história, de tanto você ouvir, lembra que a gente falou lá das IAs? De tanto você ouvir isso por aí, aquilo fica no seu inconsciente. A estratégia é a repetição. É a mesma estratégia do jornalismo, né? Ah, essa notícia é um absurdo, mas ela está em todos os lugares. Alguém vai acreditar nisso.
E daqui 5 anos você vai falar alguma coisa que você nem vai saber de onde veio. Mas ela, essa coisa advém de todo esse conteúdo que você foi exposto. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, num trabalho da escola, da faculdade, que você foi obrigado a ver ou fazer, enfim. É aquilo que a gente falava nos bastidores, né? Sobre, voltando ao livro que a gente cita a cada 5 vezes a cada episódio, né? Do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que são estratégias que estão ali que usam na gente todo santo dia. E que se você não fizer um esforço para sair do transe, assim, da hipnose, você vai se tornar esse tipo de gente aí. Vai falar que tem uma personalidade, mas você nem sabe de onde veio isso daí. Eu até fiz um comentário no vídeo lá do Billy Bat, é o cara, pô, mas toda personalidade é moldada pelo meio. Não tem problema sua personalidade ser, em aspas, moldada pelo meio. O problema é você não saber disso. E aquilo, né? Como a ideia de personalidade, a coisa, como o próprio nome diz, persona, pessoal. O meio pode te influenciar, mas se você é só aquilo que o meio te expôs, você não é, você é igual aos outros, pô. Tem nada de personalidade nisso. Ou tem muito pouco. É a história lá do Lavella, o esforço pra ser você mesmo. Mas o que você é? O esforço pra ser sincero com você mesmo. Que a sinceridade mais importante é consigo mesmo, porque dela vai derivar todo o resto. O que adianta você, sou sincero com os outros? Que sinceridade é essa? Você xinga os outros quando você tem vontade, você fala, que é o que o pessoal fala hoje, não, a fulana é muito sincera. Ela fala tudo na cara. Mas e daí? Ela mente pra ela mesma. E aquilo, não tem muito de virtude nisso. Às vezes a mentira, ela tem uma função. Hum, Às vezes, a gente não já falou sobre isso aqui, que às vezes a mentira é preferível em relação à verdade, dependendo da circunstância. Você pode causar um mal maior contando a verdade do que a mentira. Ah, mas eu vi uma frase de um filósofo, ele fala que a verdade, o cara prefere morrer do que não ser fiel à verdade. Mas, cara, volta pro. Assim, ó, coloca os dois pés na realidade. Você tá vendo um cara em fúria ali, com a arma na mão, numa situação X. Você tem que colocar na balança, né? Ele tá perguntando se a filha dele tá dentro de um quarto ali com um cara. Tu vai falar, porra? E terminar numa tragédia? Tu vai falar a verdade pro cara? Ah, mas você tá dando situações extremas, mas são situações reais, principalmente no Brasil, né? Aí é aquilo que eu falei até pra vocês nos bastidores, né? Eu geralmente só bloqueio as pessoas muito imbecis. Não dou corda nem deixo com que elas continuem comentando nos vídeos, porque isso contamina as outras pessoas. Lembra, Cassi, quando eu fiz aquele comentário lá, falando assim, que um comentário com meias verdades, né? O perigo da quadrinhos e punheta lá, de falar meias verdades, que aquilo recebe tanto like que as pessoas. Aquilo é uma validação, né? Uhum. Se um comentário teve mais likes, automaticamente é porque é uma verdade aquilo. Então, sobre o caso do Urasawa lá e o que deu origem a esse episódio, em nenhum momento o Urasawa se definiu assim. Eu até mandei pra vocês lá o canal dele. Ele tem um canal no YouTube lá, não. Tem bastante vídeo até, mas ele não é um youtuber. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele lá. E assim, as pessoas podem ir à fonte, ele está vivo. Ao invés de você ficar ali confiando piamente na sua interpretação da coisa, vá atrás de entrevistas do cara e tirem essa ideia da cabeça aí de que, críticas ao capitalismo quer dizer automaticamente que você é um esquerdista ou comunista. Não é assim, pô. Você tem que conhecer Chesterton, você tem que conhecer os documentos da Igreja Católica. Tem muita gente falando sobre isso que não é esquerdista, não é um monopólio da esquerda, pô. O Scruton, né? Falava sobre os problemas do
do capitalismo também. Ele morreu há poucos anos, né? Morreu em 2020. Então Sim. ele também falava sobre o problema do liberalismo. E aí ele foi um dos caras que bateu fortemente contra a esquerda no país dele, né? Bastante. Então, assim, atualmente, é claro, as coisas possuem um certo viés ideológico, porque, e particularmente eu acredito que quando você produz a arte, quando você faz alguma forma de entretenimento, quando você cria uma história, acho que alguma coisa de você, de dentro de você, vai dentro dessa história também. Uma parte da sua perspectiva, coisas do gênero assim. Acho que tem que ser um cara muito foda para tu conseguir escrever uma narrativa, conseguir produzir uma história da qual não tenha nenhuma parte de você dentro dela, sabe? Eu acho isso algo difícil de ser feito. Só que atualmente as pessoas elas só querem consumir aquilo que faz com que seja de reforço, né, das coisas que elas já acreditam, né? Consumir conteúdo que reforce a ideologia delas, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que por esse fato, né, de querer consumir apenas as coisas que reforçam a ideologia delas, foi o que gerou aquela conversa deprimente da semana passada, de tipo, a poesia não serve pra porra nenhuma, não. Porque as pessoas também não ligam mais, né? Essa é a dificuldade de quem hoje no Brasil se coloca como direita, como direitista, que é, os caras não conhecem nada, cara. Os caras tipo, não tem uma influência literária, não tem nenhuma influência artística, não tem uma influência musical. Tudo bem que música no Brasil é foda, é complicado. Existe. Eu lembro do Quinteto Armorial, uma produção de qualidade do Nordeste. É bacaninha, é bacaninha. Mas é difícil, né? Você encontrar essas coisas, as quais estas pessoas conheçam, estas pessoas olhem e digam assim, ó, isso aqui é coisa boa, tá? E isso aqui faz parte da identidade brasileira. Isso aqui consegue exprimir o belo, né? Ainda que não seja a música clássica, ainda que não seja a, uma forma mais elevada possível de arte, isso aqui exprime beleza também. Então, são essas coisas assim que a gente vai observando e, querendo ou não, os próprios personagens do Urasawa, né, eles têm eles têm faces diferentes, né. Por exemplo, você observa o trio, né, do Monster e tudo mais, é como se não é como se cada um daqueles personagens ali fossem agentes revolucionários de uma ideologia por si só, não, ele tá relatando um problema, tá, né. Então o cara sabe como escrever, o cara sabe contar uma história. E o saber dele contar uma história, a honestidade daquilo que ele vivenciou, né, no país dele, referente aos problemas que foi a dominação dos Estados Unidos por lá, cara, você consegue produzir coisas boas, né, através disso. Porque, querendo ou não, aquilo que você precisa ter, que o indivíduo precisa ter, é o amor à verdade, né? E acho que você conseguir transformar o relato sincero da realidade em uma narrativa, em uma história, em uma produção cultural, eu acho que isso é o que de melhor valoriza o artista. Imagina alguém que atualmente no Brasil consegue relatar esse cenário que a gente está vivendo agora através do épico que vocês mencionaram mais cedo. O épico brasileiro devia ser a Lusíadas, né? As pessoas deviam ler aquela porra ali e, tipo, entender, cara, isso aqui é a gente. A gente é isso aqui, entendeu? Isso aqui é a nossa história. Mas não deu certo. Não faz parte da nossa história, mas não é assim que as pessoas se identificam. E aí eu imagino que tipo de literatura seria capaz de unir o brasileiro como um povo só, sabe? Daí. Uma coisa Vocês- interessante, Cassi, que você mencionou, Hum, do- eu lembrei, é que tanto em Monster como no Billy Bat, uma coisa interessante, eu não me aprofundei em Monster, vi muito pouco, mas
tanto em Billy Bat como em Monster, o Urasawa teve a capacidade de colocar um elemento que você não sabe dizer ao certo se é sobrenatural ou não. É um sobrenatural muito crível. Até um inscrito fez um comentário interessante que o Billy Bat, no Billy Bat, ele meio que assume um papel do Mephisto em Fausto. É a mesma ideia. Um demônio que te conduz numa aventura e que influencia nas suas decisões diretamente, mas não parece muito que ele tá te influenciando, mas a determinada altura, como em Fausto, o Fausto percebe que o Mephisto tava o controlando, e em Billy Bat também alguns personagens descobrem que o Billy Bat de fato tava, ou pelo menos insinuam que ele tá manipulando a situação. Agora voltando para essa questão que você mencionou, até o japonês e eu já volta aquele assunto lá do Brasil pós-Olavo e todos os assuntos. O Olavo elevou, vamos colocar assim, o debate público, trouxe assuntos mais profundos e agora a gente está voltando de novo para aquela camada mais superficial e os assuntos do dia a dia. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí, japonês? E sobre a poesia não servir pra porra nenhuma? Você Acho jogou no vento, hein? acho que vocês falam bem. Ah, poesia. Isso aí é uma coisa que tem me angustiado há um tempo. Como diz, né? Uma poesia é muito trabalho pra entender também. É uma coisa que. Mas até indo assim, questão também de Dostoiévski, esse tipo de coisa. Eu tô extremamente decepcionado com esse país e com tudo mais. E a única coisa que eu quero é que o pessoal jogue fora. Tô brincando. Mas acho que isso tudo, até, por exemplo, você vai ver o 38, uma galera assim. Os caras reduzem a Bíblia a um livro literário. Isso aí é o quê? É uma puta de uma burrice e não conhecimento de porra nenhuma. Tanto que uma coisa assim que é boa que o Luiz Gonzaga traz, mas ninguém também presta atenção. Ninguém presta atenção, não. Ninguém tá nem aí pro Luiz Gonzaga. E outras pessoas falam, que a Bíblia, a leitura, é muito mais um livro, como é que fala? Literário mesmo. Literário não, um livro muito mais metafórico do que um livro pra você entender de forma literal. Senão você vai entender aquela e achar que é uma cobrinha que tá te dando o pecado inicial. Acho que até uma indicação que tem é ler o poema do Alberto Caeiro, que é o Guardador de Rebanhos, que eu acho que é um dos maiores poemas do século XXI, do Fernando Pessoa, que tem até uma parte que ele fala, se eu acreditasse em Deus, ele chegaria pela minha porta e falaria, estou aqui. Por que ele fala isso? Porque realmente a forma que essas pessoas, o Trezoitão, aquele Subxandão, esses caras acreditam em Deus. Acreditam que a Terra é plana, que Deus chega pela porta, isso, aquilo. E nisso aí só emburrece. Só tem de emburrecer. Você tem o quê? 20 séculos. 20 séculos não, tem muito mais que isso, desde Romero, desde muito antes disso, você tem metáforas sendo criadas, uma gabá gigante para chegar nesse século materialista e o pessoal só falar assim, ah não, a Bíblia é de forma literal. Acho que se olhando dessa forma, o ser humano, o ser humano se prender à simples ideia de que ele está naquele tempo e espaço, que o Dudu estava falando, acho que é quase um inferno mesmo, isso aqui. A gente só tá preso a essa ideia. A gente não tem passado. A gente é um bando de massa que tá ligado a isso. É tipo os ateus, né? Ah, vou acreditar numa historinha onde uma serpente fala, uma serpente falante, uma virgem que engravida. E justamente, isso aí acho que é até por isso que até o Ângelo Monteiro ele chega a falar que, como é que fala, o analfabetismo literário, ele é o que torna muitas pessoas ateias. Porque o cara lê aquela coisa e acha que o cara é analfabeto literário e ele acha que tudo é daquela maneira. Pô, pelo menos vai ler um Nietzsche, vai ler alguma coisa assim, pra você virar um ateu de respeito. Porque, por exemplo, até o Nietzsche, ele vai lá e fala assim, eu já vi muito ateu falando isso, Deus está morto. O Nietzsche ele não fala que Deus está morto como, ah não, Deus morreu e isso, aquilo. Não, ele fala que Deus está morto porque é o que o século XXI prega. O século XXI, o século XX, o final assim, do século XX, de 1950 para cá,
É um bando de ateu mesmo, um bando de niilista. Isso aqui é niilismo puro que a gente tá vivendo. Ninguém liga mais pra porra nenhuma. Essa é a realidade. Você vai encontrar o quê? Nos povos assim que não tiveram tanto contato com a internet, talvez, ou o que é ser humano, mas de resto, a gente tá perdido. Você vai ver o quê? Nossos idosos são fofoqueiros, falam de sexo, não tem nenhum conselho, até nessa parte que o Edu tá falando, não tem nenhum conselho pra dar pra gente. Então, sim, você não tem nem o que trabalhar, você não tem nem a quem escutar. Como é que você tá preso no tempo e espaço mesmo? Acho que isso aí é um pouco, sinceramente até apocalíptica, né, a era que a gente tá. Uma coisa que eu até conversava com o Monark esses dias, até falando também um pouco dos bastidores da nossa conversa aqui, sobre a questão dos conflitos geracionais e tal. Como no passado, você pensa assim, na Idade Média, a Europa medieval tinha lá os apologistas, os teólogos discutindo doutrina, mas a maioria do povo não queria saber disso. Eles queriam saber da prática religiosa. Agora inverteu. Todo mundo quer ser teólogo, E ninguém quer saber a prática religiosa. sim. E não tem nem bagagem pra isso. Esse que é o pior, né? Você pensa assim, ah, não, mas é um sinal que todo mundo se elevou intelectualmente. Agora eles estão prontos pra discutir o que é o divórcio aos olhos da Igreja Católica. Isso que você falou é uma puta de uma verdade. Até eu tava conversando muito com o Bernardo, ele falou, as pessoas elas ficam nessa masturbação de isso e aquilo, só que elas esquecem da primeira coisa que Deus o que tem que ser, o cristão ele tem que ser, ele tem que tentar ser melhor. É só isso. Esse é o que as pessoas perderam. Ele não quer ser melhor, ele quer falar, ele quer com a vaidade dele esfregar na cara como ele é superior, o que ele acha de alguma coisa, se o Dibra é um pecado. A gente chegou a esse ponto. Essa daí é épica, cara. É um marco da internet. Se o drible é imoral ou não. Mas é daí que surge, tipo, Andressa Urach falando sobre como ela tem certeza que ela vai pro céu. Outro absurdo recente, né? Lúcifer é o filho pródigo. Então ele, em qualquer momento, ele vai fazer as pazes com o papai do céu. Os absurdos vêm de tudo isso daí, interpretar errado certas coisas e tentar ir muito além da sua capacidade. Vocês lembram da época que as pessoas tinham certa vergonha de se expor? Evitaria esse tipo de coisa, por exemplo, né? Eu acho que, por isso que você tem que remover umas pessoas da sociedade, né? Porque essa coisa de se expor, por exemplo, ela fala essa asneira aí, essa mulher, Andressa Urach, e aí o pessoal acha que o que ele vai falar, que é uma desgraça também, é menos pior, e como é, mas é uma desgraça também. A internet é pra poucos mesmo, tô brincando. Não, o nível da loucura é tão grande, japonês, que essa mulher, né? Provavelmente você não sabe quem ela é, mas ela é literalmente uma mulher que vende seu corpo e ela disse que bifurcou a língua para se parecer com uma serpente e falar de Jesus. Pra Ué. escandalizar as pessoas. Olha só, uma mulher que tem uma língua como de uma serpente falando de Deus. Meu Deus. É o... Então a gente chegou nesse nível. E aquilo, né? A conversa com o Bernardo ainda vai acontecer sobre a corrupção da linguagem, porque é a origem de todos os problemas. Nosso próprio amigo Antônio já falava disso também, já há muito tempo. Se não corrigir isso da linguagem, cara, não tem jeito. A gente já falou também isso em vários episódios. Eu falo e você não entende o que eu falo. Eu não consigo me exprimir e falar o que realmente eu penso. Às vezes o que eu falo não é. Lembra que o Enéas falava isso, né? Eu não tenho dissociação cérebro-língua. O que eu falo é exatamente aquilo que eu penso. Tem gente que não fala o que pensa. O cara não consegue transmitir. Quantas vezes vocês já ouviram alguma pessoa falando assim? Ah, eu não sei se eu conseguir me fazer entender. Tá entendendo o que eu tô falando?
Ou a própria pessoa nem fala isso, mas ela fica procurando palavras, gaguejando, porque também tem aquilo, o cara não tem muitas palavras no arcabouço, né? Ele não lê, então, tipo, o número de palavras que o cara tem é muito reduzido. E aí, tipo, vira o podpá. Tipo, parça, cuzão. E não, isso aí é isso é o suprassumo da burrice mesmo. Porque realmente vai acontecer muito momento que você realmente não vai conseguir falar o seu sentimento. Nem. Assim, é muito difícil falar por metáfora, só um Fernando Pessoa para falar. Só que o problema é que o pessoal não consegue se comunicar o básico. Esse que é, eu acho, a Uma coisa que tragédia. fala sobre assuntos muito complexos, ou os sentimentos, aí tudo bem, é coisa mais profunda. Mas é conversas cotidianas, né? O cara Uhum. não consegue chegar na atendente e falar o que ele precisa, né? É só ver uma fila de lotérica, fila de banco, às vezes leva horas, porque as pessoas não conseguem se entender, tem que chamar o gerente. E aí você vê, isso cria problemas. Às vezes a gente tá falando aqui, vocês estão falando de coisas mais complexas, mas isso gera problemas no dia a dia do cidadão comum, cara. Brigas e brigas, que às vezes podem combinar até em morte, né? Brigas de trânsito poderiam ser resolvidas mais facilmente ali. E às vezes o negócio escala. Claro que isso não é apenas pela linguagem, né? Mas é o principal, pô. É o ponto principal. E aí sempre volta aquela história da frase do Chesterton, né? O pessoal fala muito sobre a frase emblemática lá do um homem comum, uma mulher comum. Mas eu acho que o Chesterton escreveu essa frase pro brasileiro. É aquela história do o povo que se diverte, que apenas se diverte, que apenas vive de divertimento, não se divertirá por muito tempo. O brasileiro só vai se dar conta quando acabar o divertimento. Na hora que tirar o divertimento da história do põe circo, né? Quando tirar o divertimento dos caras, aí pode acontecer algum tipo de mudança. Com isso eu digo, a partir de hoje está proibido o baile de favela. Tá decretado, já conversei com o amigo do cacique, o Xandão. É Está tipo, né, vai. proibido, está proibido os bailes funk de favela, porque senão Filho da aqui em puta, São Paulo, por exemplo, os caras vivem em prol do fim de semana. O final de semana é o momento mais esperado da vida. Talvez isso seja quase o que universal, né, pro brasileiro. Mas uma coisa que a gente conversava sobre Minas Gerais aqui nos bastidores, até vai ser interessante o japonês falar um pouco sobre. Conversava com um mineiro no meu trabalho, né, e ele falando que uma das coisas que está fazendo com que ele queira sair o quanto antes de São Paulo é porque ele não tem vida de segunda a sexta. Diferente de como era na cidade dele. Não lembro agora o nome da cidade dele, mas ele não é de BH. E falando que terminou o expediente, ele ia beber uma cerveja com os amigos. No meio da semana. Ia almoçar na casa da mãe, ia almoçar na casa Uhum. da avó, ia visitar a cunhada, a sogra. Isso em São Paulo é só final de semana e olhe lá. Olhe se sobrar tempo. Só que para as pessoas daqui é normal. Aí volta aquele assunto que a gente já teve várias vezes, né? A necessidade do ócio. Aí, O como o cara cara só não tem. tem ao longo da Pode falar, Cassiano. semana, chega no fim de semana, ele extravasa, extrapola, vai com tudo, né, cara? E Cai de geralmente ele escolhe o moto. pior. Ele escolhe o É, pior. O cara não. cai Ah, de. eu vou ler. Passar lendo os irmãos Karamazov meu final de semana inteiro. É minha pista. É o Exatamente. Hendrick. Não vai, cara. O cara vai pro bailão, vai encher o rabo de cerveja, vai ver. Vai pro estádio. E o problema é que, assim, é um problema fazer isso? Não necessariamente. É um problema quando todo mundo só faz isso. Todo mundo. Ninguém quer. Porque até não vai ser valorizado. O cara vai ficar preso dentro de um quarto estudando alguma coisa pra tentar fazer alguma coisa útil. Isso não dá dinheiro, velho. Tipo, a moda agora é dar dinheiro, pô. Se o que você faz não dá dinheiro, velho, você vai ser desestimulado por todo mundo. Literalmente todo mundo. Da sua mãe, ao patrão. Literalmente ninguém vai te incentivar naquilo.
E às vezes até as pessoas boas, tipo, o cara que tem coisa útil mesmo pra falar, pra transmitir, o cara se desmotiva, né? Esses dias eu tava vendo, consumo muito vídeo de portugueses, né, sobre motos. É um cara que tem um conteúdo muito bom lá, o cara tá desistindo de fazer vídeos porque ninguém mais vê. Querendo ou não, um artista quer ser visto, né? Até o japonês pode falar um pouco sobre isso também, sobre a questão de Minas aí, como é a vida do mineiro, de maneira geral, das cidades menores. Mas também até a questão do Bernardo, né? O japonês. Vira e mexe, o Bernardo fica desmotivado, né? Uhum. O Bernardo Souto aí, pra quem não sabe, a gente já trouxe ele aqui uma vez, vamos trazer novamente aí, o poeta. Quiser conversar, comentar um pouco sobre isso, japonês, sobre Minas Gerais, o estilo de vida mineiro profundo e como até poetas como o Bernardo Souto acabam ficando desmotivados, né? Eu vejo que o pessoal até tenta usar aquele discurso com ele, mas fala, fulano de tal não foi reconhecido, mas fulano de tal não vivia no tempo do Bernardo, né? O fulano de tal, pelo menos ele ia caminhar 400 metros de casa e não era só. Perdi o livro que É, ele tava escrevendo e o celular e a porra toda. Isso que é foda. O cara, em questão de 2 anos, foi assaltado 3 vezes. isso em Né? Pernambuco, né? E outra também, pra conversar, diferentemente das outras épocas, que as pessoas poderiam conversar muito mais, hoje em dia, você encontra quem pra conversar? Só gente online e, por sorte, ele mora na cidade do Ângelo Monteiro. Assim, por muita sorte. E, só que já nessa questão também de vida. Eu nunca parei muito pra pensar nisso, não, mas isso é interessante porque Minas Gerais é um estado com muitas cidades. E cada cidade ela é meio distante da outra. O que isso faz é traz uma certa, como é que fala, peculiaridade pra cada. E também a vida, acho que até aquilo que até eu peguei o poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, que é o Cidadezinha Qualquer, que é até uma certa crítica assim, mas ele tem uma parte, o segundo verso ele fala: o homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. É mais ou menos a percepção que você tem na cidade. Que ele era mineiro também, e era de uma cidade pequena, meio a percepção que tem uma vida na cidade. Na, nessa cidadezinha pequena. Que as coisas parecem agirem mais lentas. E tanto que eu tava vendo até que no Minas Gerais parece que o pessoal é mais receptivo, sabe? Tanto que você passa assim, já cumprimenta as outras pessoas, olham muito seu cumprimento, principalmente em cidade pequena. E não sei como é que é em outras cidades, parece que em Uhum. Curitiba o pessoal é meio ríspido, sei lá. O povo paranaense, principalmente nas cidades maiores, é mais reservado, vamos colocar assim, vamos usar esse termo, ele não é tão receptivo quanto o povo mineiro. Todos os mineiros que eu conheci, eu sempre me dei muito bem. Absolutamente todos. Meu barbeiro é mineiro, um dos colegas mais próximos a mim no meu trabalho é mineiro. Tem o japonês aqui, tem o Iago. Então, de maneira geral, assim, a percepção que eu tenho como um homem da capital, da maior capital da América Latina, é que o povo mineiro é um povo muito fácil de lidar, né? Uhum. E isso eu tenho. Oi? Não vou. Não, só ia falar aqui, só para amarrar o negócio do curitibano, né? Então, a percepção que as pessoas têm em relação ao curitibano em si é essa, né? Que é um povo mais frio mesmo, como você falou. E aí pode ser por causa da presença dos imigrantes que foram para lá, né? A Uhum. influência europeia. Eu imagino que seja isso. É, isso pode ser uma verdade mesmo. Eu não sei muito da história de Curitiba também, mas isso tem minha verdade. E é só falar dizendo também assim, pelo menos quando eu visito cidade pequena, muito que acontece é essa grande recepção mesmo das pessoas. É, também por ser uma cidade pequena, tô me confundindo todo, já repeti 2 vezes a mesma coisa. Mas parece que o centro evangélico, assim, ele não entrou tão forte nessas cidades, porque a igreja católica de lá já é muito mais tradição, já tá meio no sangue das pessoas. Uhum. E, e aí não precisa ficar desse trem de se abraçando também e ficando chamando pessoa pra ir lá. Como é que fala? Essa manipulação que os protestantes fazem um pouco.
Só que nisso, tipo assim, uma coisa que tem muito é o pessoal vai te atender, eles param. Igual uma vez aconteceu de eu tava tomando um coco lá, o cara abriu o coco pra mim e começou a tirar aquela parte do coco só pra eu tomar. Tipo assim, é uma coisa que o cara. O cara é muito mais educado, não. Tipo assim, o cara é diferente, sabe? Não é Uhum. uma educação, uma recepção a mais, sabe? Também você para assim na rua, assim, eles vão mais lento. Você tá, tipo, na estrada de terra andando, eles vão mais lento pra não tacar poeira em você e sempre te cumprimentam. Então, E assim, é um. outra coisa japonesa que você mencionou do Carlos Drummond de Andrade, é, sobre cidades pequenas, cidade grande, né, fica claro que isso não é um assunto novo, né? A crítica, a comparativo entre cidade grande e pequena, a crítica à cidade grande. Só que não sei se a gente mencionou enquanto estávamos gravando ou se foi nos bastidores. Será que eles imaginavam que o problema seria tão grande ao ponto que chegou agora da cidade grande? Assim, É, parando para ler assim as críticas antigas em relação às cidades grandes, aqui a gente tem problemas muito sérios que, claro, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas eu não consigo enxergar uma solução que não seja, que não comece com a ideia de dissipar as pessoas. isso é uma das críticas que até no Ortega Gasset ele faz muito, que é aquilo que na época dos homens que começou as coisas, cara, começaram a ficar muito lotadas. Então, por exemplo, perceber essas grandes movimentações, ele fala no caso do teatro, ele fala que os teatros começaram a ficar superlotados porque começou a entrar no gosto do povo e todo mundo vai fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que até hoje em dia, assim, as pessoas elas compram carro, muito carro, mesmo não tendo tanto lucro, porque querendo ou não, o carro a manutenção do carro é cara, a gasolina é cara e o carro hoje em dia tá muito caro. Mas por quê? Porque entrou no senso. Então hoje em dia, se acontece uma coisa, todo mundo faz. Uhum. Geralmente isso Na que é o cidade problema do grande é muito massa. mais fácil para você manipular, né, a Uhum. vontade das pessoas, né? Tem até hoje eu até vi uma coisa mesmo do. Como é que fala? Daquele. Qual que é o nome daquele que fez o Alta Comparecida? Ariano Suassuna. Uhum. Ele falando que cada lugar ele tem suas peculiaridades. Então, quando vem os Estados Unidos para cá, ele tira essa peculiaridade. Então, o que é o certo de fazer? Você pegar o que é de bom nessa peculiaridade dele e tentar adquirir o seu, mas não se destruir e tentar se moldar aquilo. Porque é muito mais fácil se manipular. E aí a gente volta à questão do Urasawa e da crítica dele em relação à influência dos Estados Unidos no Japão. A crítica dele mora justamente aí, você ter literalmente um. A gente já falou sobre isso, né? Existe uma Nova York em cada lugar desse planeta. Qualquer lugar que você for, você vai achar alguma cidade. E não é no Brasil que tem uma cidade que chama Nova York? Consegue localizar aí rapidamente, Cacique? Uma cidade chamada Nova York. Cara, tem americano só, cara, que eu lembre. Vai conversando aí, vai É, conversando. é município do Maranhão, acabei de achar aqui. Nem Maranhão. fudendo, não é possível. Juro, velho. Juro. Caramba. É, Consegue entender isso? Outra coisa muito diferente é existir uma cidade que se chama Olambra, Meu que é Deus, é uma verdade. cidade, que é uma cidade no estado de São Paulo, que tem esse nome por causa da junção. Se vocês quiserem, podem pesquisar aí também, por causa da junção de países da Europa e aí a influência dos imigrantes desses países para essa região do estado de São Paulo. Isso é diferente, né? Inclusive é uma cidade muito bonita, né? Dizem que é a cidade das flores, salvo engano. isso é interessante. Muito Qual que é o bonita, nome inclusive. dela? Olambra. Olambra. Sim, Nova York é um município do Maranhão, cara. Tinha que ser, tinha que ser. E aí, Olha né, o cara? DDD, olha o DDD do filho da puta. O Maranhão é muito bom, o problema é o maranhense, né, cara? Aí embaixo o judeu Baruque. Puta, Maranhão, um lugar pra ter mulher feia. Puta que pariu, mais feio que o pecado. Não, pra não dizer que eu nunca vi coisa parecida, eu vi algo parecido lá em Santa Helena. Só que lá as pessoas são feias, mas são boas. No Maranhão todo mundo é feio e mal. Engraçado, cara. Caralho, cara. Eu Inclusive, sou...
Tava mostrando o judeu Baruch pro amigo esses tempos aí, cara. Eu e ele, a gente ficou morrendo direto, cara. O sujeito é engraçado, velho. Porra, cara. Isso aí não, O isso cara aí não tem o dá pra negar. talento. O cara tem o talento da ofensa, cara. É um superpoder Cara, dele é ofender os a outros. tríade da ofensa, pelo menos que eu conheço aí, é Olavo de Carvalho, Alborguete e Judeu Baruch, cara. Os caras são bons. Os caras são bons. Então, vocês percebem isso? Em cada lugar do mundo tem uma Nova York. E aí agora a China talvez queira. Como a China não tem esse poder cultural, eles foram pro lado dos eletroeletrônicos, né? E aí Uhum. talvez os muçulmanos queiram fazer algo parecido com os chineses, né? Esses dias eu estava conversando lá no trabalho com o pessoal da classe mais abastada aqui de São Paulo, e eles estavam falando sobre os chineses. E chegou um chinês lá, um par de chineses jovens, e estavam meio putos da vida porque iam ter que ficar no Brasil por um ano. E eles tinham acabado de vir do Peru. Então, aparentemente, o que dava a entender, né? O que deu a entender, que existem programas na China de incentivo para pequenos empresários, estudantes de engenharia, coisas do gênero, para perambularem por aí, ao redor do mundo, tentando achar brechas de mercados para a China crescer. Inclusive, esses dias eu vi um rapaz acho que de Sorocaba, não era de Sorocaba, era de alguma cidade pequena aqui de São Paulo, falando que chegou uma empresa gigante lá, chinesa, e esse tipo de conversa é bem comum. Então, aparentemente, a China está tentando fazer algum movimento nesse sentido comercial, sabe? Crescer Uhum. nesse sentido, enquanto os Estados Unidos foi mais de cunho cultural, vamos colocar assim, os chineses estão indo mais pro lado comercial. Ao ponto de, por exemplo, hoje em Portugal, e vamos colocar assim como boa parte da Europa, no mercado de motos, a China tem uma marca que compete com as japonesas. E isso é de se espantar porque as japonesas têm uma tradição. Yamaha, Suzuki. Como que fala em japonês Yamaha? Japonês? Yamaha, Suzuki. O pior que eu nunca pensei, acho que é Yamaha. Yamaha, Yamaha. Suzuki e Honda. Essas três eram a tríade. Aqui no Brasil mesmo era a tríade das motos. E hoje já existem outras marcas. Já tem indiana, taiwanesa, mas na Europa a chinesa Zontes ela bate de frente com as japonesas. Porque os caras conseguem aquilo, né? Eles oferecem um custo-benefício interessante. E eles oferecem aquilo que a geração atual ama, que é o quê? Tecnologia. Tecnologia. E como que os caras justificam, o japonês falou dos carros, né? Como eles justificam os preços dos carros de hoje, japonês? Com as quinquilharias tecnológicas. Ah, tem CarPlay no carro, embutido. Ah, o carro tem um sensor que se você colocar uma matéria orgânica, o carro não bate, não vai fechar, não vai fechar uma salsicha na porta. Você já viram esses testes aí? Sim, sim, sim. Então, eles estão ganhando o mundo com as quinquilharias eletrônicas, que fazem os olhos brilharem. Ah, isso aqui custa R$ 10.000. Nossa, que caro. Ah, mas ele se comunica com a sua casa inteira. Nossa, eu vou comprar. O cara muda de opinião instantaneamente. Ah, ele conta seus passos. Mas qual a utilidade disso pra você, cara? Foda-se, eu tenho um relógio que conta os passos. Isso aqui é o típico é uma coisa que o Igão do Podpah diria. Foda-se, irmão, eu sou um preto e posso comprar um relógio que conta os passos. É ou não é, Cacique? Você não consegue imaginá-lo falando uma coisa dessa? Que ele pegou a E, essência do homem. e pra tirar foto depois e postar no Instagram quantos KM ele andou hoje. Eu tenho um Patek Philippe aqui, cara, porque eu sou um preto em ascensão e eu posso comprar uma coisa que um branco também pode. Preto e ascensão incomoda muita gente. Aumentando a autoestima do jovem negro. Exatamente, cara. Querem fazer mais alguma observação aí sobre tudo isso que a gente falou? Vamos marcar depois o japonês com o Bernardo lá, um dia e como, na verdade, né, até uma questão aí, como que ele tá, ele já conseguiu se recuperar aí financeiramente da última Diga, emboscada aí que ele sofreu?
conseguiu. A única coisa que foi que ele tá tentando recuperar é porque todo mês eu acho que ele tem que escrever um livro que ele tá escrevendo uma história da literatura pra, acho que alguma escola aqui do ensino médio de Minas Gerais. Aí todo mês eles têm que escrever algum trecho, uma, como é que fala? Um tempo histórico e tava no caderno que roubaram dele. Ou seja, no final do mês Puta pegaram o caderno que ele tinha. merda, ele vai ter que escrever tudo de Então, novo, cara. aham, esse que é o. Eu vi, ele fez até um post falando assim, né, que o que deixou ele um pouco menos triste é que aparentemente os caras leem, né, que levaram até as anotações dele. E da Sacanagem. última, Os caras levaram só de sacanagem, né, velho? da última vez, eles parece que levaram uma bibliografia de santo que ele tava na mão. Teve o brasileiro é muito chimpanzé, cara. É muito chimpanzé. Uma vez eu vi um vídeo do um cara tá com uma roupa de torcida organizada, acho que isso foi no Ceará, parado no ponto de ônibus, velho. Os caras chegam assim, é uma coisa de 10 segundos. Os caras chegam, dão um tapa nele assim na cara, tira a blusa do cara, deixa ele só de cueca, velho. Tira a blusa e a calça do cara, deixa o cara fica parado no ponto de ônibus de tênis, cueca e boné, cara. Não levaram tênis nem o boné, velho. Só levaram a roupa da torcida organizada, cara. Nossa, É muito chimpanzé, velho. Não dá, não dá. eu vou deixar o cara só de tênis igual o Sonic. Eu, Tô eu, brincando. eu pretendo, eu pretendo sacanagem. O ouriço cearense. Ó, eu pretendo fazer um vídeo aí. Quem fez isso foi aquele. É o Vicente Pessoa. Chegou a fazer um mini documentário lá, o Brasil pra Gringo Ver. Eu pretendo fazer a minha versão disso, o Brasil pra Gringo Ver, só com o Brasil profundo, pô. Chega desse negócio aí do gringo só ficar vendo gringo subindo na favela, no Rio de Janeiro, subindo comunidade, ficar vendo praia no Nordeste. Vamos mostrar a realidade. Vou mostrar o Brasil profundo, o que acontece de fato aqui. O Brasil pra gringo ver, o verdadeiro Brasil, né? Apesar Nossa, que eu acho que ainda é muito superficial, né, a visão do. É que ninguém liga pro Brasil, né? Puta merda. Ninguém sabe de fato o que é o Brasil. Ficam só na. O que chega pra eles é muito distorcido, né, cara? Tô usando aquele aplicativo, acho que chama Tandem. Você pode estar aprendendo um idioma, e aí o cara tá aprendendo o seu, e aí vocês conversam. A visão que os caras têm do Brasil, pelo menos lá, né, da experiência que eu tô tendo, é muito superficial. Até da galera que já veio pra cá, velho. O que eles sabem, assim, alguns lugares é perigoso, assim, você ser roubado. É o que eles sabem, mas eles não sabem que tem o caso Paulo Pavese. Eles não sabem que criança some. Eles não sabem, assim, mensalão, petrolão. Eles não sabem a origem do Lula. Não fazem a menor ideia disso. É um negócio que até o professor Olavo falava, né? As pessoas, o mundo precisava saber que o maior esquema de corrupção da história da humanidade acontece e aconteceu no Brasil, cara. Vocês já pararam pra pensar nessa porra, mano? Isso são é palavras do sério. Olavo, não são minhas. É o maior esquema de corrupção da história da humanidade, cara. Eu acho que por ser brasileiro, a gente esquece dessas merdas e se acostuma, né? Mas vocês já pararam pra pensar o, o quão grave é o Lula hoje ser presidente do Brasil, cara? Denota muito do nosso caráter como povo. Oh, mas isso todo. Eu acho que, assim, uma vez por mês eu fico chocado em saber que ele foi preso ganhou a eleição. Acho que nisso eu fico perplexo, velho. Porque Como é assim, que pode? mas em Cuba, Venezuela, fala assim, cara, mas olha o Brasil. Lá o negócio é tipo, ditadura no. Eles nem escondem que a parada é ditadura. Uhum. Agora aqui, em teoria, é uma democracia, cara. Então, o que mais espanta é os caras conseguirem fazer isso e ainda fingir ser uma democracia. É isso que é o mais espantoso. E conseguir passar essa imagem dentro e fora do país, cara. É o que o Olavo dizia, aula, vocês têm que aprender com esses caras aí, ó. FHC. Os caras leram Maquiavel Pedagogo. O Eduardo Bolsonaro não, pô. O Eduardo Bolsonaro leu o quê? Como que é? A Escola de Frankfurt. Não, não.
Tô fudido, cara. Liberais! Liberais. Pior que os caras são bem precários, né? Eles não fazem nem esforço pra ler alguma coisa. Eles não leem os próprios autores, muito menos os opositores, né, cara? Nós somos conservadores. Vocês estão conservando o quê, velho? O que vocês estão conservando, pô? Latas em conservas? O que vocês estão conservando? Até o pessoal tava brincando, velho. Apesar do Marçal ser um churume, cara, o cara é mais conservador que o Bolsonaro, por exemplo. O cara casou uma vez, casou jovem, tem um monte de filho, com a mesma esposa. Pior que, parando pra E, pensar, ele é bem mais mesmo, hein? e aí é engraçado isso aí que você fala, né? Porque, querendo ou não, desde sempre pegavam no pé do Bolsonaro por causa disso, né? O liberal, que se diz liberal conservador, ele é ecumênico, admite divórcio, essas coisas Uhum. assim. Foi de maçonaria, igreja Uhum. católica, só não foi em terreiro. Acho que Defende maçom. encontramos os limites dele, né, cara? Do terreiro ele não vai. É. Mas é só porque a galera geralmente coloca essas duas coisas ao lado coloca isso ao lado do satanismo, né? Uhum. Uhum. Mas se não tivesse nada a ver, ele tava no meio lá, que deve ter até bancada espíritas pelo Bolsonaro, né? Deve ter também. Mas deve ter axé pelo Bolsonaro também, não duvido. Cara, o pior é que esses tempos eu comecei a rir sozinho, cara, no quarto, que eu tava pensando em criar uma página chamada Candombecistas com Bolsonaro, cara. Aí, ó. Só, só, só pelo prazer, só pelo luz, cara. Só pra saber que a turma vai ficar puta. Se você pesquisar, talvez você já fique espantado. Talvez já exista isso, né? Se pesquisar, acha, né, cara? É Brasil, cara. Você pesquisou cidade no Brasil chamada Nova York e apareceu. Ponto. Sim, cara. Sim, sim. Um dia a gente faz um vídeo, nunca pesquise isso no grupo, no Google, pois você descobrirá que existe no Brasil. É um país peculiar, cara. É um país peculiar. Querem fazer É um alguma país diferente. consideração aí pra gente finalizar essa conversa? Foi boa. Foi boa, foi boa. E vai ter uma conversa com o Bernardo lá. Vamos tentar organizar uma vaquinha aí sem grandes pretensões aí pra ajudar o homem. É bom, mesmo que ele não esteja precisando tanto, é bom ajudar alguém que tá fazendo alguma coisa útil no nosso país, cara. Tem que dar dinheiro pra galera, pra essa galera, pô. É. Não, Tem que e dar aquele dinheiro pra trem essa galera. não é aquele dinheiro absurdo que os caras Não. ganham, é só um dinheirinho e o cara. O cara se Sim. levantar, comprar um Uhum. equipamento, um notebook bom aí pra ele gravar as aulas dele. Tem que fazer essas coisas, pô. Tem que tirar o escorpião do bolso pra ajudar essa galera. Eu vou colocar na edição aí, eu vou fazer uma vaquinha aí, colocar uma meta modesta. Eu mesmo vou colocar graninha aí, vou chamar os amigos aí do esboço também pra colocar uma graninha e vou abrir pra quem nos abrir a vaquinha, né? Sem ser gay. Abrir a vaquinha aí para Abre os ouvintes. bacana, Eduardo. Abre legal. Abrir a vaquinha para os ouvintes, quem tiver disposto a ajudar aí, tirar o escorpião do bolso. Porque vou até colocar o meme do Eduardo Corrêa lá sobre o dar dinheiro pro mendigo, pô. Esse é- Então é isso, né, senhores? Vamos lá. Mais um episódio se finda aí. Até uma próxima oportunidade. Talvez a próxima conversa já seja essa com o Bernardo Souto sobre a corrupção da linguagem. E no meio do caminho aí eu vou soltando aqueles vídeos menores e só para provocar as pessoas, né? No final das contas, essa é a ideia. Tô me sentindo não tem aquele programa lá, Provocações, daquele velhinho lá? Não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que aquele velho morreu até. Cara, pode Fazer, crer, eu lembro que o Eduardo Estados começa a chorar quando é, pergunta o que é a vida. cara, Meu Deus. Provocações consegue ser um nome legal e boiola ao mesmo E tempo. exato. E homossexual ao mesmo tempo, né, cara? Como isso é possível? É gnose, cara, certeza.
Até uma próxima, senhores. Não Até uma deixe que a gnose alcance você. Alcance a gnose primeiro.